Então, vamos para um bom dia restaurativo. Bom dia! Bom dia! Agora começamos bem o dia com uma energia restaurativa, uma energia positiva. Eu sempre costumo dizer que eu venho aqui na Pavlich e eu me sinto tão bem nesse espaço. Eu acredito que por tudo que se trabalha aqui, né, meditação, ética e principalmente justiça restaurativa e principalmente cultura de paz, né, se cria e se conecta uma energia extremamente positiva nesse espaço que nos faz bem, que traz o melhor de cada um de nós. Então, eu não me apresentei, não sei se todos me conhecem, meu nome é Marcelo Salmazo, eu sou juiz integrante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça e também membro do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça. Também sou representante do Núcleo de Justiça Restaurativa da Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES. E é com grande orgulho, né, que nós estamos promovendo alguns eventos nesses 2 dias, ontem e hoje, com o professor canadense George Pavlich, né, e um desses eventos ele acontece hoje aqui na Associação Palas Atena. Trazendo, né, algumas ideias, né, sobre o pensamento do professor George Pavlich, né, e sendo bastante breve também, né, eu trago que o professor George Pavlich, né, ele enxerga a justiça restaurativa como muito mais do que uma técnica de resolução de conflitos, né, mas como um instrumento de transformação social. Né, isso está muito próximo do que nós entendemos aqui também em termos de justiça restaurativa e que faz sentido para nós aqui no Brasil, né, que precisamos realmente estar juntos, unidos, pensando em novas formas de convivência social e principalmente no que falha na nossa estrutura de convivência social e motiva as pessoas à violência e à transgressão. Né, e existe uma discussão tão grande muitas vezes, né, sobre qual é o lugar da justiça restaurativa, se a justiça restaurativa ela está na comunidade ou ela pode estar no judiciário, né? Quais são os riscos que existem, né, se na comunidade e no judiciário, e sim, né, riscos existem em todas essas esferas, porque em todas essas esferas existem estruturas de poder, né, mas com o professor George Pavlich, né, eu aprendi algo muito importante, né, um conceito amplo de comunidade. Porque muitas vezes aqui nós entendemos e usamos o termo comunidade de uma forma restrita, né? Entendendo a comunidade como um determinado grupo de pessoas de uma determinada região, principalmente de regiões pobres. Então nós falamos a comunidade da favela tal ou a comunidade do bairro tal. E o professor George Pavlich, em seus textos, ele traz um conceito de comunidade bastante amplo. Né? Ele traz a comunidade como sendo o conjunto de pessoas pertencentes às instituições públicas e privadas e também à sociedade civil, ou seja, todos unidos. Todas as pessoas de todas as esferas que atuam nos mais diversos setores sociais, pertencentes às instituições públicas ou privadas ou à sociedade civil, todas juntas, unidas, pensando, né, nas estruturas sociais, pensando cada um com a sua diversa visão de mundo em novos caminhos de convivência que sejam bons para todos e não excluam ninguém. E talvez realmente isso seja fundamental para todos nós, né, que a justiça restaurativa, né, como o grande anfitrião, né, numa lógica de hospitalidade, hospitality, que a justiça restaurativa ela possa cada vez mais nos unir, cada vez mais nos agregar, para que nós realmente estejamos juntos, pensando, né, em todas as falhas desse sistema social em que nós estamos inseridos, um sistema social pautado pelo individualismo, pelo utilitarismo, pelo consumismo e pela exclusão, que é a base da competitividade e que fomenta tanto ódio. E não é à toa que hoje todos estão em guerra contra todos, que os discursos de ódio crescem, ganham corpo e cooptam cada vez mais pessoas. Então, eu gostaria de, para terminar essa minha fala de abertura, né, fazer alguns agradecimentos, né, agradecer à Coordenadoria da Infância e da Juventude e ao Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Estado de São Paulo, né, que faço nas pessoas do desembargador Eduardo Gouveia e do juiz Pd.D. Também
a Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES, na pessoa do Dr. Fernando Bartoletti, presidente, ao Instituto Paulista de Magistrados, né, na pessoa da juíza Herta Padilha, né, presidente também do Instituto, né, instituições essas que foram fundamentais para a vinda do professor George Pavlich, e meu agradecimento especial à Associação Palas Atena, né, e faço esse agradecimento nas pessoas da professora Eliadinsky e da Tônia, né, que Instituto Palas Atena, né, que vem sendo um parceiro, né, de toda hora, não só para a Justiça Restaurativa, mas para a disseminação dessa cultura de paz, né, para realmente dar sustentação, né, a esse, digamos, contramovimento em que estamos inseridos todos nós nesse mesmo barco e remando contra a maré, né, e tentando manter acesa essa vela em meio a tanta escuridão que vem se formando, né, e que vem crescendo. Então, feitas essas considerações, eu gostaria de apresentar o professor George Pavlich. O professor George Pavlich, ele é Ph.D., especialista em Justiça Restaurativa, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Alberta. Ele graduou-se na Universidade Witwatersrand. Witwatersrand, ja. Em Johannesburgo, na África do Sul. Fez o mestrado na Simon Fraser University e o doutorado na University of British Columbia. É autor de numerosos artigos, de revistas e livros nas áreas de Direito, Sociologia, Criminologia, Justiça Restaurativa. Então, acrescentando, né, esse currículo formal, eu diria que é um dos grandes nomes atualmente em Justiça Restaurativa, né, e tenho certeza que todos, né, irão gostar muito das palavras do professor George Pavlich. Então, seja bem-vindo, professor George Pavlich. Tônia, muito obrigado, né, e, por favor, muito obrigado a todos. So let me thank, I couldn't understand all that, but it sounded really impressive. Eu não entendi tudo isso, mas parece que era muito importante. So thank you, Justice Restaurativa, for inviting me, and thank you very much, Tony, and to the Palas Atena for hosting me here, and thank you all for coming. Muito obrigada a todos por terem vindo. So, various concepts of community occupy a central place in restorative approaches to justice, and I'm going to outline 5 ideas of community that are not just central to restorative justice, but more broadly. Várias ideias sobre justiça restaurativa, sobre a comunidade, estão na base dos conhecimentos de justiça restaurativa. E ele vai abordar 5 dessas ideias sobre a comunidade. So, let's look at a couple of these definitions. And the first one is a geographical definition. Often people say a community is a group of people who live in a particular area. A second one is to say a group... Okay. One at a time. Então, desses conceitos de comunidade leva em conta principalmente a questão geográfica. The second one is to sort of see a group with common interests and common values, common goals, and the argument is that the collectivity, the community, empowers stakeholders to resolve and look after themselves, resolve disputes, look after conflicts, but also to assign ways of being to one another in a communal, valued way. A segunda tem a ver com os valores e as metas de um determinado grupo. Então, essa comunidade tem por finalidade empoderar o grupo para permitir que esse grupo cuide de disputas, de diferenças, de problemas daquele grupo, e também ela
ela dá identidade aos membros do seu grupo. Right. The third one is civil society, the strengthening of communities, strengthen civil society because they empower individuals to make choices about their lives, and that this is the basis of a functioning democracy. So communities located as civil societies as the basis for functioning democracies. That's another definition of community. Uma outra definição de comunidade tem a ver com o fato de que o fortalecimento da comunidade acaba fortalecendo a própria sociedade, porque os membros de uma comunidade fortalecida têm mais apoio e força para fazer suas escolhas. Eles têm um suporte maior no processo de escolher. Isso acaba fortalecendo a própria democracia. So the fourth one is really to focus on individuals, and the argument here is that individuals collectively make up a community, and when a group of individuals come together, the outcome is a way of being with one another that supports each other, and it provides, as Christopher Lash says, a haven in a heartless world. Outra base da vida comunitária é o indivíduo, porque quando os indivíduos se reúnem e criam uma dinâmica de apoio mútuo, isso acaba fortalecendo os indivíduos e cria o que Christopher Lash chamou de uma espécie de oásis de apoio mútuo e calor num mundo de frieza e indiferença. And the last vision that I'll look at here is that there is an imagined symbol. So the community is a symbol that is imagined as what we are as a being with each other. And this is something that is considered outside of the individuals. So if the previous definition was focused on individuals coming together to create a community, this is the other way, that there's something communal that creates the individuals that is located within them. Em contraposição a essa outra ideia que se baseava no indivíduo, há a ideia da comunidade como um símbolo imaginário daquilo que somos no convívio. Quer dizer, isso está fora do indivíduo, há algo comunal, há um espírito comunitário. So, despite these different definitions, most restorative justice advocates and others see the community as something inherently good, that it is something that can wrest away conflict from the state's adversarial criminal justice system, for example. Apesar dessas definições diferentes de comunidade, com os seus fundamentos diferentes, essa ideia de comunidade nos parece algo muito convidativo, muito bom, que pode nos oferecer uma via para tratar de conflitos fora do âmbito do Estado e da justiça criminal. So, what I controversially have worried about here is that this unequivocally good status that is accorded to community is problematic, because I think when you conceive of communities, as all of these have done, as a closed, definable entity, what you do is you effectively isolate the community as a unity, and that to me is potentially dangerous. Todas essas noções de comunidade
estabelecem uma espécie de uma boa reputação para a comunidade. A gente vê que todas elas mostram a comunidade como algo que vem para resolver problemas e fazer a gente se sentir bem. No entanto, todas as definições mostram a comunidade como uma entidade fechada, isolada, que abarca seus membros e exclui outros. E o que ele quer questionar aqui é que isso pode potencialmente trazer alguns problemas. So what I'm going to do today is to focus on what are the promises of community in this general sense that we've looked at, these 5 different ways, and there's commonality around a unity. What are their dangers? And I'm going to allude to an alternative way of looking at community by alluding roughly to Jacques Derrida's work on hospitality. Então, o que ele vai fazer hoje é examinar esses 5 modos de comunidade, quais são as promessas que elas nos oferecem, e vai propor uma visão alternativa de comunidade, baseada no trabalho de Derrida sobre a hospitalidade. So let's begin then with the promises, and I will start with a quotation. We might ask ourselves, why is the idea of community so enticing? And I'm going to begin with a quote from Bauman, which I've seen has been translated below, and I can read it out, and then I'll give it to you and you can translate. Okay, so it's the word community feels good, says Bauman. Whatever the word community may mean, it is good to have a community, to be in a community. Company or the social can be bad, but community is always good, not. So, community, we feel, is always a good thing because of the meaning the word conveys. Community nowadays is another name for a paradise lost, but one for which we dearly hope to return and which we so feverishly seek the roads that may bring us there. Então, ele vai começar como ponto de partida, citando uma passagem de Bauman, e ele me pediu para traduzir do texto. A palavra comunidade dá uma sensação boa. O que quer que essa palavra comunidade signifique, é bom ter uma comunidade, ser parte de uma comunidade. Gente e a sociedade pode ser uma coisa ruim, mas não a comunidade. A comunidade, na nossa sensação, é sempre alguma coisa boa, por causa que o significado dessa palavra transmite uma espécie de paraíso perdido, um paraíso que a gente quer reconquistar. Então, a gente ansiosamente busca o caminho que nos leve de volta a essa comunidade ideal. So, I think that gives a sense of what's promising about it. The uncertainties of our ethos mean that we often feel alienated, we often don't feel empowered, we feel disempowered, and the quest for community makes it possible for us to think that there is another way to be with others that empowers us and makes us less alienated. Então, essa ideia de comunidade que o Bauman, a qual o Bauman se refere, é uma coisa boa, porque a gente muitas vezes se sente no nosso ambiente muito desempoderado, e essa sensação faz com que a gente busque, a sensação de pertencimento e formas sociais que nos apoiem e nos tornem indivíduos não alienados. So, then I tend to go into this one where I would argue that this aspiration and this need to this quest for community is a good one, but I feel that we have to always accept that community
is the basis of individuality. It's not that individuals come to communities. It's rather that the communities, our relations with one another, draw out particular kinds of individuality. Então, essa aspiração é boa, mas é preciso sempre lembrar que a comunidade é a base da individualidade, não é que a gente participa de uma comunidade e então a comunidade apoia a gente. Nós somos formados pelas relações que acontecem dentro da comunidade, elas nos dão identidade. And so therefore, what one might say is an individual's identity materializes through changing responses and relations to others. A responsibility to others is elemental to individual being. So an individual is not a self-sustaining primary entity, but it comes into being through responses to others. Então, essa identidade é formada dentro da comunidade a partir da reação ou da resposta que a gente tem ao outro. Essa resposta, essa ação em resposta à ação do outro é que materializa, concretiza a nossa identidade. E como essas relações dentro da comunidade estão sempre mudando, as respostas estão sempre mudando, então essa responsabilidade em relação aos outros é fundamental para a formação do ser individual. So then something like community justice or restorative justice is promising only to the extent that it doesn't assume a priori individuals and that they are, say, for example, the root of conflict or crime, but rather that it understands that individuals and their quest for community, or rather the individual creations through community are the things that restorative justice needs to tackle. Not the individuals, but the relations between people, because it's that which creates these various needs. Então, a justiça comunitária não se baseia na ideia, é boa, a ideia de uma justiça restaurativa baseada na comunidade é boa na medida em que ela não pressupõe um indivíduo a priori, mas ela precisa pensar no indivíduo como o resultado das suas relações dentro da comunidade. So therefore the promise of community rests in its ability to constitute individuals in different ways and to do so through the relations with one another. Então a promessa da comunidade é essa capacidade que ela tem de criar indivíduos que estão fundados nas suas relações mútuas. So now let's move on to the dangers of what's dangerous about a community. Então vejamos agora os perigos contidos na noção de comunidade. So let me then give an example, and it's a man by the name of Jeffrey Conrad, who was a sociologist who was an architect of apartheid in South Africa. Então ele vai começar por um exemplo, o exemplo desse indivíduo Jeffrey Conrad, que é um dos arquitetos do apartheid na África do Sul. So, I've translated his work from Afrikaans into English, and it was in his inaugural address. It interested me because as a sociologist, I've always worried that the architects of apartheid, 3 of them were sociologists. So I've looked at his work to see how that happened. Então, ele traduziu o trabalho desse senhor do Afrikaans para o inglês. E ele, como sociólogo, ficou muito preocupado, porque esses arquitetos do apartheid eram 3 sociólogos. Como que isso aconteceu? So what was it about it? In the address, he talks about the fact that we are all tied to communities as a fundamental bond. That's the first thing. And that
that our communities are very different from one another, that there are distinct communities. He really means race, but he never puts race down. He talks about community. Então, ele primeiro coloca que nós estamos todos ligados a alguma comunidade, por laços de mutualidade, etc. E ele fala de comunidades, mas ele nunca fala de raça, ele diz são comunidades diferentes. Then he says, on the basis that these communities are so completely different, they all need to develop within, and that they must be kept separate and divided in society. Então ele diz assim, essas comunidades são todas imperfeitas, mas elas precisam se desenvolver de dentro para fora. Então elas precisam se manter separadas, porque para poder cada qual se desenvolver segundo suas próprias características. And as a result of that, he argued that for an apartheid policy, which was that you would then keep different groups separate and you would develop each according to their standing on an evolutionary scale. And here we start encountering the extreme dangers that are possible when talking about community. Então, em relação à política do apartheid, ele diz, essas comunidades precisam se desenvolver cada qual no seu caminho, porque cada qual está num determinado estágio evolucionário. E aqui começa o grande perigo dessas ideias sobre comunidade. And the noxiousness of that formulation becomes clear when one recognizes that he held certain communities as being much more advanced than others and therefore more capable of guiding the others towards a progressive society. So in the language of sociology, he used community in an extremely dangerous way. The violence and pain that caused, we are now all aware of. Então, nessa noção fica claro que ele considera que existem comunidades menos evoluídas do que outras e que as comunidades mais evoluídas são melhor capazes de guiar as outras a um estado de uma democracia progressista, uma civilização, etc, etc. E agora a gente sabe o resultado dessa ideologia e a gente sabe como é desastroso e perigoso. So, if we return to the etymology, which is the history of the term community, we can understand it because com, with, unum, one. And so, the one hand, we can understand the promise of being together as one as being something that could be good from a promise point of view, but it is extremely dangerous when we see it in the context of Jeffrey Cronje. Então, voltando à etimologia da palavra, comunidade, a gente tem com, que é junto, e unum, que é um. Então, juntos como um, né? Nessa acepção, a gente pode ver como isso é promissor, mas na aplicação prática, especialmente no caso aqui do exemplo dado, se tornou uma coisa muito desastrosa. So, if we actually think about this a bit further, the concept of municeps and munitions, as in ammunition, was also related to municipal, which was also around a city and the fortification of a city wall. The point being that etymology suggests that community is only ever possible through fortification. Então, voltando também, pegando também a partir da etimologia, essa segunda parte da palavra comunidade, muni, se refere aos muros em volta da cidade, e por isso municipalidade, né? Também munição,
que é um conceito de que para manter aquela unidade íntegra é preciso ter uma fortificação, uma separação forte entre o dentro e o fora. So, just as community may signal empowerment for individuals in some ways, it also implies fortification of limits and the attendant exclusions, the absences, the other, that is created in order to make a community possible. Então, embora a comunidade possa dar um senso de empoderamento aos seus membros, ela também pressupõe uma colocação de limites em que o outro, o de fora, é excluído. So, it seems to me that many of the atrocities of the last century, apartheid, Nazi Germany, Stalinist thinking, were not rendered mute by having processes of community, but rather the very appeal to a pure, a central community infected all of them, and that was their extreme danger in all cases. Então, todos os casos que a gente pode pensar no século passado, essa noção de comunidade serviu, por exemplo, o apartheid, o nazismo, o stalinismo, essa noção de comunidade serviu para fortalecer um senso de separação. Of course, this is not to say that all quests for community lead to totalitarian disasters. It's just that when you seek to define a community absolutely, you are not well positioned to guard against the exclusions that are attendant upon that definition. Então, nem toda definição de comunidade leva ao totalitarismo, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque existem perigos nessa definição. So, the issue is this: the processes that separate insiders from outsiders to form a given community can, in some instances, anesthetize newly defined insiders, preventing them from empathizing with those who are thrown outside. Então, os processos que separam os de dentro e os de fora, que formam uma comunidade, podem anestesiar aqueles que estão dentro, impedindo que eles sintam empatia ou reconheçam o sofrimento daqueles que estão de fora. So, more generally, we might say that the totalitarian threats that attend to a formal or fortified version of community lies with this realization: there is no such thing as a universal community as such. Então, os perigos dessa noção de comunidade como fechamento, como limites, There's no such thing as the reason that this is a problem, that this totalitarian threat lurks there, is that there is no universal community. Communities are always created against something. In order to have a community, you have to exclude something. Então, se a comunidade é um grupo fechado que apoia os seus participantes, ela sempre exclui outras pessoas. E então esse é o risco, porque se você exclui outras pessoas, não existe uma comunidade universal que abraça a todos. And so what that means is that if you have a community only that is possible because it creates itself against someone else, then very often
communities look to their own internal people they see their responsibilities as lying within the community and not outside of it. Então, se a comunidade se forma a partir da sua oposição aos outros, os indivíduos dentro dessa comunidade enxergam a sua responsabilidade como sendo em relação àqueles que estão dentro da comunidade e não estendem sua responsabilidade àqueles que estão fora, porque a comunidade foi criada já como uma forma de excluir os outros e unir os de dentro. And in this way, there's no need to hold people in that purified community responsible to the others that have made it possible for that community to exist. Então, se a comunidade foi criada em função da divisão entre os de dentro e os de fora, não tem como você responsabilizar os de dentro em relação aos de fora. And we should always remember that there is a short leap from the promises of a bordered community to the claim that one community is necessarily superior to another. Então, e é um passinho, é uma coisa muito fácil passar da noção de que a comunidade fechada é autossuficiente, da noção de que ela é melhor que outras. And that's why in the South African example we saw the case where one community saw itself as superior and able to define the fate of others. E é por isso que na África do Sul a gente viu esse exemplo de uma comunidade que se sentiu superior e mais capaz de definir a vida e a história de todo mundo. So then we might just take from Derrida the opening sentence which says that once you grant some privilege to gathering, to putting within a group and not to dissociating, to understanding your responsibility to others, then the concept of community is much a threat as it is a promise. Então, a gente pode pegar a frase de Derrida, né? Em que diz que quando você concede um privilégio à reunião, àqueles que estão reunidos, ou ao ato de reunir, de se associar, e não concede privilégios, não privilegia o ato de se dissociar, você deixa espaço para que o outro, a radical alteridade do outro, a singularidade do outro, não seja considerada, não seja incluída nessa conta, né? E isso leva a uma coisa muito perigosa. So that's why I tend to give much more credence to dissociating communities and recognize a responsibility to the other rather than to closing off communities and recognizing a responsibility to those within. É por isso que ele dá muito mais foco ao movimento de dissociar a comunidade e fazê-la responsável em relação aos outros do que de fechar a comunidade e fazê-la sempre referente a si mesma. So that then leads me to the question which people are well no doubt asking, well then how can you have a community if it's dissociated completely? The point is not that you dissociate completely, it's that your focus is recognizing that communities automatically seem to coalesce around a unity, and the point is always to keep that open and never to allow it to close itself off as necessary. Então isso nos leva à pergunta aqui, afinal, bom, se você quer dissociação, então como é que a comunidade se mantém? Não é que ele está propondo que a comunidade não deva ter a sua identidade, que ela se espalha indistintamente, mas que
toda comunidade naturalmente já se reúne em torno de certos valores e princípios comuns. E que o que se deve estimular é que ela não se feche, ela se mantenha aberta ao outro. So, this brings me to the last section of the talk, which is about hospitality. So, the question is, how do you practice that kind of open closure that I'm talking about in this quest for an open community? Isso nos leva à nossa terceira parte da palestra, que é sobre a hospitalidade. Como praticar esse estado de fechamento aberto, que nos permite o contato da comunidade com outros grupos? So, there are people in the literature like Jean-Luc Nancy, and others who have talked about this idea of never allowing a community to close itself off as pure and necessary, but always to see it as inoperative and always on the move, as a verb, as something which is becoming and never closing it off. Então, tem vários autores na literatura que falaram sobre isso. Um deles foi Jean-Luc Nancy. Ele falou sobre como impedir que uma comunidade se torne fechada e pura e concentrada em si mesma, mas que se mantenha dinâmica, em movimento, numa dinâmica de abertura e troca com outras comunidades. So let's bring this down to earth again and say, what does this actually mean? And so how I propose is to look at Derrida's concept of hospitality. And in that, we might imagine ourselves as being hosts in a place and meeting a guest at the threshold to this place. Então, como que isso funciona na realidade, né? Voltando, pondo os pés na terra. Eu gostaria de voltar à noção de Derrida, de hospitalidade, e propor que a gente se imagine na posição desse anfitrião, que vai até a soleira da porta, até o portão, para receber os outros. There are several advantages of using the analogy of hospitality because it works as well in very small localized contexts as it does in very big contexts, as in welcoming guests into a country. Essa noção de hospitalidade tem muitas vantagens porque ela se aplica tanto ao micro, quer dizer, a noção de que você vai receber alguém na comunidade da sua família, quanto ao macro, quando você recebe um estrangeiro no seu país. In all those contexts, including in this dissociated concept of community, what one finds is a host who welcomes the guest, as an other. You don't require that guest to assume the identity that you impose on them. Então, essa noção de hospitalidade se aplica a todos os tipos de comunidade. E ela pressupõe que você vai receber o outro como ele é, sem querer que ele assuma os valores e a identidade sua própria. Ele é um outro que está chegando com outra identidade. At its foundation, this is an inclusive gesture because it doesn't require the guest to take a particular form, but it also at the same time does not require that the host completely give up mastery over the place that they are the host, or that they receive the guest in. It doesn't require that. That threshold is always negotiated. Então, essa é uma base, uma noção, uma base muito inclusiva para a noção de comunidade, porque sempre se pressupõe que o hóspede pode ser como ele seja como for, e o anfitrião também não abre mão
da sua identidade, e ele é o dono da sua casa, ele tem seu lugar ali, e o relacionamento acontece sempre nesse limiar, é sempre negociado. So this hospitality is also always future directed. It isn't about the here and now alone. It is about how to be with others in ways that are still undefined. Essa noção também é uma noção que inclui o futuro. Não se limita ao aqui e agora. Ela é sempre indeterminada. Ela está sempre por definir. So the host then, who is a master of the space, as it were, has certain obligations to be welcoming, to be open, to understand what it is that it is to have a guest at the threshold, and it is to try not to create insiders and outsiders, but to bring people into the space and then to negotiate what that looks like. O anfitrião, então, ele é o mestre do espaço. Qual é a função dele? Acolher ao espaço dele, trazer as pessoas para dentro e, uma vez acolhido, ele deve, então, começar a negociar como que vai ser esse relacionamento. So, this is an inclusive model that provides a unique way of thinking about how it is that the host and guest are mutually responsible for one another. The host is hostage to the guest, just as the guest has certain responsibilities to the host. Então é um modelo inclusivo em que tanto o anfitrião como o hóspede vão ter que pensar como será o relacionamento mútuo e como serão as responsabilidades mútuas naquele período de encontro. And this welcoming orientation requires the host to meet the other as an other, with the aim of opening up the future to collective ways of being. Então, essa orientação do tipo acolhimento exige que você receba o outro como outro e com a perspectiva de encontrar formas de se relacionar. Yes, so if you have a situation where a guest comes in and wants to use the credit cards, the host is perfectly within rights to say, no, that is not going to happen, and then to negotiate the possibilities of what that looks like. Note, the immediate reflex is not to exclude, to say, get out of my house. It's first to negotiate and then to try to work out a way of being together which is possible. Então, se o hóspede chega e diz assim, quero usar seu cartão de crédito, é o papel do anfitrião dizer, não, isso não vai acontecer. Mas então passa-se a negociar uma forma de poder viver juntos. A reação primeira não é que o anfitrião diz assim, você quer usar meu cartão de crédito, então fora da minha casa. Não, você vai tentar compor uma forma aceitável para todos. So therefore this kind of hospitality and therefore an idea of a dissociated community plays out through a negotiation that requires both host and guest to grapple with the contours of a certain issue that they're dealing with and to experiment with different ways of associating, of being with, that moves them in a direction that they can both live with. Então, esse conceito de comunidade dissociada, no sentido de que essa comunidade permeável, que está aberta e fechada ao mesmo tempo, é uma noção que exige que aqueles que estão recebendo e sendo recebidos se batam com essa questão, como que nós vamos conviver?
como que a gente pode encontrar fórmulas aceitáveis para todos? But notice, this promise holds no guarantee. There is no final solution. There is only an open-ended process which is constantly being negotiated and renegotiated. It remains, therefore, constantly attentive to totalitarian closure. Então, essa promessa não é uma garantia. Esse é um processo aberto que continua para sempre. Não existe um fim. E precisa estar sempre atento ao perigo de um fechamento que pode levar a arranjo totalitário. And by not closing off, by permanently understanding the interplay between closure and opening, and recognizing that one's responsibility is not to those who are regarded as members of your community, but to those who are the other, who stand at the threshold. By constantly keeping that open, it's possible to have what I call a dissociated sense of community. Então, por não ficar totalmente aberto, nem totalmente fechado, e se manter nessa posição do limiar, da porta, do portão, nessa atitude aberta, é possível manter aquilo que ele está chamando de comunidade dissociada. I know that it has been taxing because it's quite difficult to go backward and forward in the discussion, but what I've here tried to suggest is that it is possible to conceptualize community in an open way, and the analogy of hospitality provides one way in which we might imagine how that can happen, and how we might employ something like community justice as a series of rituals that embrace the negotiations of hospitality. Então, ele é difícil ficar indo e voltando no argumento, mas o que ele quer agora, o passo seguinte é que essa noção de justiça comunitária pode se basear nessa ideia de comunidade aberta, que se mantém sempre atenta às necessidades externas e recebe os outros no limiar, sem abrir mão das suas regras e dos seus modos, mas assumindo uma posição de responsabilidade e de acolhimento. So what I've really invited us to think about today is that the community is not an ontology, a being, a fixed, pure entity. Rather, it is more profitable and less dangerous to conceptualize the community as something that is always on the way. It is a becoming. It's not a noun, it's a verb. A comunidade, então, ele tenta postular que não é uma ontologia, uma entidade, um ser fechado e definido, mas um processo aberto, dialógico, dinâmico, que perdi o fim da frase. The end of your sentence? Well, the idea is yes. Okay. So the end point that I would just like to finish with is that really at stake here is a promise, and it's a relentless promise, and it's a promise about being with as a concept, and that being with is more or less open-ended, but that we always have to calculate a closure. But as long as we understand that those closures are necessarily provisional, they are indeterminate, we have determined them for the moment. That is the only guarantee we have to avoiding the worst from happening. Então, o que ele quer dizer é que essa noção de comunidade é uma promessa, se ela for mantida como um conceito aberto.
que se a gente conseguir manter a ideia de que as definições e os fechamentos são arranjos temporários e não definitivos, porque assim se evita o totalitarismo. And in that promise, I recognize the promise that we have when we conceptualize our lives with one another. And that promise is always to be different from what is, where there are problems. And that promise I have articulated as justice. Wow. Okay, let me say that again. So, the promise that I have talked about with this open community is a promise that is always about how we might be with differently from how we are now, especially in areas that are problematic, that come up for negotiation. And I see that promise as synonymous with the broader promise of justice. Então, essa promessa dessa comunidade aberta em relação aos outros não se aplica apenas à nossa vida, no nosso convívio, mas é a promessa que ele vê que pode se tornar uma outra maneira de fazer justiça. So I hope what I've conveyed today is that there is a promise in a kind of community that recognizes its response, how it is shaped, forms particular kinds of individuals, and that I've also shown the dangers of a particularly closing form of community that is not attentive to totalitarianism, and then offered hospitality as a way of conceptualizing community or approaching community in a rather more open way in the name of justice. Então, a comunidade que ele está falando, a comunidade é uma promessa, porque a comunidade aberta, ela forma indivíduos que convivem melhor. O perigo é a comunidade fechada, que não assume responsabilidade em relação aos de fora, e essa noção de comunidade aberta é o que ele vê como a grande promessa para a justiça. The end. Thank you. Muito obrigada. Se alguém tiver perguntas. Então, eu queria, dentro dessa noção da comunidade aberta e dessa área de hospitalidade, né, onde duas comunidades se convivem, que metodologias, né? Eu, assim, na minha prática, uso bastante o ciclo de construção de pares. Eu acho que funciona bem nessa noção de hospitalidade, de interação, de respeito. Mas queria ouvir dele, né, na prática dele, que metodologias que a gente, enquanto mediador, pode estar aportando para fazer essa mediação desse encontro aí das comunidades. She would like to know about methodology. So what kind of methods can you use in this threshold area? And she uses circle processes in her practice, but she would like to hear from you if you have a suggestion. Thank you for that question. Yes, methodology, what methods could we use? How can we practically implement this is a good question. Como implementar isso na prática? É uma boa pergunta. Okay, so circles are potentially a very useful way of accommodating the negotiation. Então, círculos são potencialmente uma maneira muito boa de acomodar essa negociação. But I believe that it needs to be much broader than that, because it's not simply about changing individuals, as this suggests. It's about also changing the social formations. So practically what that means is that this negotiation of hospitality very often entails social transformations and the articulation of social movements to try to change the context within which hospitality occurs.
Então, ele acha que então, círculos são de uma maneira muito boa, mas como ele está falando da comunidade como um todo, ele acha que os círculos são uma maneira muito boa, porque o círculo vai transformar as relações e os indivíduos que participam do círculo. Mas ele acredita que para essa noção de comunidade e de justiça que ele está pensando, é preciso articular movimentos sociais mais amplos, capazes de transformar a comunidade como um todo, a mentalidade das comunidades como um todo. And so one last addition to that is that the point is that it should never be about simply individuals, because we should always recognize that individuals are constituted by the responsibilities that a relational context requires, and therefore restorative justice advocates or practitioners should always be attentive to the kind of rituals they're putting in place and what those rituals demand, what kind of obligations and responsibilities they are requiring the people who meet them to be. Então ele acha que essas práticas que a gente adota precisam ter sempre em vista que os indivíduos são parte de uma comunidade. Os problemas, as ideias, tudo que eles trazem são fruto da formação e daquilo que eles se constituem na comunidade. Então, tudo que eles trazem veio da comunidade. Então, que metodologias usar para que essa mentalidade comunitária mude? Como estabelecer na metodologia formas de responsabilização que deem conta dessa questão? A compreensão que eu tenho é que a complexidade é muito grande, né? Porque dentro de uma comunidade a gente tem várias subcomunidades, né? So she thinks this is really a complex subject because within a community you have several sub-communities. Por exemplo, aqui vamos pensar na nossa questão brasileira, uma das questões críticas que é a questão racial. Ou a questão de gênero. Então, tem uma perspectiva que é a responsabilidade de cada um em relação a essas questões críticas. E eu quero perguntar para ele qual é o papel que ele entende das políticas públicas para uma mudança nessa questão de uma comunidade aberta. Good question. Thank you. Yeah. So I totally understand what you're saying about sub-communities, but when you consider communities in this broader sense, the question is you're focusing on relations between people that constitute both the individual and the communal. That means that very often the inequalities of the constitution that happens, like race, class, gender, are the products of that very set of relations. So how do you change those relations? And well, public policy is one way, but I think social movements and maybe legislation, all of those come into play. But that just is a way of responding to the argument that it's not a focus on individuals or community, but on relations as such. Então, ele está colocando que ele entende isso que você disse das subcomunidades dentro de uma comunidade maior, mas em relação ao foco que ele diz que não se trata do foco no individual, mas no relacional. Quer dizer,
ele acha que pode ajudar. Deixa eu voltar. Essas subcomunidades também estão em relação, e elas também vieram da relação com a comunidade maior. Então, tratando das relações de todos esses subgrupos, de todos os indivíduos, é que você vai poder atuar, tanto em forma de políticas públicas, mas também em forma de movimentos sociais, legislação, etc. Quer dizer, não dá para ser uma coisa só. Bom, pensando, a questão de você ser anfitrião é uma posição de poder. Essa abertura permanente pede o empoderamento, mas também pede o descentramento. Sim. Então, como lidar com essas tensões? Porque quem abre a porta para quem? Boa. Muito bom. That is central to the idea of hospitality, I think. It's that it is a position of power, but it also engages in power relations that are not meant to subjugate in the first instance. So one has to acknowledge that there is a power relation that's involved, but the welcome is meant to abridge or abrogate that absolute power. Having said that, it's very clear that this also empowers those who walk over the threshold, because they're not required to accept the role of what this community defines them to be. And the case of refugees is very strong in mind here. One has to understand how that, and it's highly topical and relative. So it's a way of saying, well, yes, the host does have degrees of power, but there is an abrogation by virtue of what it is to be a host. And indeed, Derrida's way of framing it in a very abstract way is to say that to be a perfect host is impossible, because that would mean you totally give up all your power. Because really, being a really good host means, yep, you want to go into the fridge, sure, help yourself, do whatever. That doesn't matter. But that impossibility of being the perfect host is the very means by which it becomes possible to negotiate being a host in this context. So it's that play. Então, muita água rolou aí de mostrar. Eu vou resumir para você, né? Quer dizer, a posição de anfitrião e hóspede é uma relação de poder, mas é uma relação de não subjugação. Está claro que o anfitrião não está na posição de subjugar quem entra na casa dele. Então, isso também empodera quem entra, porque quem entra sabe que tem que respeitar, mas sabe que tem um certo espaço, né? Agora, não existe um anfitrião perfeito. O anfitrião perfeito não vai dizer, olha, a geladeira está aí, abre e tal, a minha roupa está aqui no armário, você pode usar. Isso necessariamente leva a uma situação de negociação, e que é a situação do convívio e da formação de relação. E, então é isso que a gente está procurando. In a nutshell. Eu queria entender, como exemplo, eu queria saber se vale como comunidade aberta, por exemplo, os povos nômades que vivem no deserto, por exemplo, do Oriente Médio, em que são regiões em eternos conflitos, mas esses povos, em particular por questões culturais,
recebe todos os tipos de comunidade sempre com a porta aberta, sempre recebe de forma protetora, de forma igual a todos. Isso é um exemplo de comunidade aberta? Yeah, I think that there's elements of that is important. I think of indigenous communities, for example, in Canada, and the welcome that they originally displayed gives us a very strong sense of what happens with the power relation between host and guest. So it can be a difficult situation that transpires when the welcome is unequivocal, but that it means that the very process of your place is compromised to the point that it makes it very difficult to recover. And that's what we have with decolonization right now in Canada. The settler colonialism created problems. So my point is this: yes, there's an element in which that very definitely does signify the welcome. The thing we have to become mindful of is precisely the point of the power of the host. As the host's power declines, that welcome needs to be renegotiated. It cannot be unequivocal. So I think that's the kind of point that I'm getting at. Então ele diz pode ser um exemplo. Ele pensa também nas comunidades indígenas do Canadá. Mas nisso se vê o problema, porque as comunidades indígenas do Canadá acolheram perfeitamente e abriram tudo para os colonizadores, e agora os colonizadores estão tendo um problema, porque se eles saírem das comunidades para respeitar, essas comunidades desmantelam, porque também elas se abriram de tal maneira que perderam a sua identidade e poder. Então, isso nos leva à questão do jogo de poder, né, do anfitrião e do hóspede, porque isso precisa ser negociado passo a passo, porque a acolhida não pode exaurir os recursos da própria comunidade. Em relação à justiça restaurativa mesmo, dentro dessa visão dele, pensando na justiça restaurativa feita no Poder Judiciário e feita na comunidade, queria que ele falasse um pouco sobre onde ele vê que é um espaço, se é possível nos dois espaços, ou se a justiça restaurativa feita na comunidade tem um ganho em relação àquela feita no Judiciário, ou se o Judiciário, com suas estruturas formais, é um espaço onde é possível também. Queria ele falasse sobre isso. Justice that happens within the legal system and in communities, which is better, how you see this difference between one and Thank you for that question. Yes, it's a difficult one, so I'm going to take it first on the legal question. I think it's very difficult for restorative justice to operate well within the legal system. So within the terms of the legal system, it is better when the legal system recognizes its value outside. And I can be more specific here. So let me start. Então, ele acha que é difícil esse tipo de conceito funcionar, da justiça restaurativa funcionar dentro do judiciário, idealmente. É melhor quando a justiça, o sistema judiciário reconhece a justiça restaurativa que está sendo fora, mas ele vai especificar, vai detalhar. So let's take the case of criminal justice or criminal law. I think at the moment the criminal justice system is so dominant in most places around the world that it's very difficult to even entertain the possibility of an autochthonous or an independent, a clear-cut form of restorative form within that.
So the question is, maybe what we have to do is to shrink the criminalization down to a very small group of offences, or whatever we want to define, and then enhance the restorative bases which are located within different forms of communality across that govern through different forms of community justice, I guess, yeah. Então, por exemplo, no campo da justiça criminal, do direito penal, ele acha que está tão imbuído, a justiça penal está tão assambarcada ali, que é difícil pensar numa justiça paralela de base comunitária ou qualquer coisa. O que pode acontecer, que talvez possa acontecer, é encolher a base de criminalização ao mínimo necessário e espalhar os não absolutamente necessários a formas de justiça restaurativa com base comunitária, na escola, na comunidade, enfim. Não, só para você entender se os crimes mais graves ficariam no sistema formal, é isso que ele quer dizer? So you mean that more severe crimes would be in the legal system and other? I would say yes, the very, very severe ones where people are shooting and killing in Canada, we have it at about 3% of what currently is there. But what I'm saying is, however one debates that, one shrinks the size of if you were able to shrink the criminal justice system by half, my goodness sake, our lives would be very different. But if we were to shrink it to a very small amount, that opens up the space for different forms of governance, including hospitable forms of communal justice, which are concerned with how to be within future and social transformations in future. I just want to add also, on the criminalization bit, I don't think that people should be criminalized and put in prison as if that were the final solution. That's the beginning. The beginning is also then to ask, how did we create the kind of conditions which made that event possible? And that then puts an onus on the criminal justice system also to be involved in social transformation. Então, sim, são os crimes mais graves no Canadá, esses crimes de matar alguém, essas coisas, 3% das condenações são, quer dizer, se conseguisse diminuir essa base de criminalização para metade, diminuir o sistema penal pela metade, a vida da gente já seria muito diferente. Mas ele diz, essa coisa de encarcerar uma pessoa, isso é o começo. Que tipo de sociedade e política pública criou um sistema desse tipo? Então, esse encolhimento poderia criar formas mais hospitaleiras de justiça para tratar de todo o resto. E isso, por sua vez, fortaleceria a própria sociedade. So, may I just also respond to another level of your argument, which is that can restorative justice be implemented alongside or within or how in the legal community? And I'd say what's happening in Brazil is actually very interesting in the sense that you have a judge here who would articulate a form of restorative justice which is very, very different from the punitive forms of the state. And it's that combination. So is it possible? Yes, but you must always be attentive to and mindful of the fact that you're not, the dominant criminal justice system is not imposing its philosophy and principles and not subjugating what's happening in communal forms of justice. Então, para ir para um outro nível da sua pergunta, será que consegue conviver lado a lado e tal? O Luiz Marcelo Salmazo aqui é um exemplo de que no Brasil isso está acontecendo, de
você adotar formas de justiça restaurativa dentro do sistema ou ao lado do sistema, paralelo ao sistema. O risco e o perigo e a atenção tem que ser dada para não permitir que o sistema formal coopte a justiça restaurativa e desfigure os seus princípios. Estou começando a estudar esse assunto agora e eu tenho uma pergunta que eu não sei se tem um paralelo com a palestra dele, mas pode ser que tenha. Eu tenho notado que o tema da violência doméstica e a justiça restaurativa é bastante... não tem um consenso, né? Não um consenso E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, se tem alguma relação sobre o que ele acabou de falar e essa situação. A very important point. This is an area where in certain cases of domestic violence, sometimes it is necessarily, it's probably more useful to incapacitate people at certain points in their lives, but again, that must be the starting point. So, if you're asking, should restoration... Então, ele acha que nesses casos, parece que está claro que muitas vezes é preciso fazer uma detenção, né? Prender uma pessoa, mas isso devia ser só o início do processo. Yesterday, I gave an analogy, a Ugandan parable that Stan Cohen framed, and it looks like this. Então, ontem eu citei uma analogia de um caso de Uganda, que é do Stan Cohen. Yes. So, there are bodies, a man is standing on a riverbank and a body floats by. He runs in, he pulls that body out. But another body keeps coming, comes down, and he pulls that out. Now, he has a decision eventually to make, whether he's going to stay pulling out bodies down the bottom, or is he going to go to the top to try and find out why it is that they're coming down? And I think so. Então, tem um homem na beira do rio, e ele vê que tem um corpo, vem vindo um corpo na correnteza. Aí ele pula na água, puxa o corpo para fora. Aí quando ele está recuperado dessa operação, ele vê que tem outro corpo vindo rio abaixo. Ele pula na água e puxa esse corpo. E aí vem outro corpo rio abaixo. Aí ele entra na água de novo e puxa outro corpo. Até que ele começa a pensar, será que eu fico aqui e continuo puxando todo mundo para fora da água? Ou será que eu vou lá em cima para ver por que os corpos estão caindo na água? And so, in response to your question, it may be important to involve yourselves in individual cases of domestic violence, but ultimately the restorative quest should be to go upstream to change the social relations which have produced that kind of event. Então, é claro que é importante fazer esse resgate das vítimas de violência doméstica, mas no caso da justiça restaurativa, ela deveria buscar essa fonte para resolver o problema de relacionamento e de concepção dos relacionamentos que está na base desse problema. Deixa eu conseguir fazer me entender, não? Pelo que você falou agora, essa metáfora dele. O que eu entendo no Brasil como comunidade, né? A palavra comunidade é sempre o lado da periferia, a pobreza. Como no Rio, por exemplo, falar de São Paulo. Como São Paulo, por exemplo, Heliópolis, Paraisópolis são comunidades, não são bairros. Né? Não são bairros. Eu moro num bairro, eu não moro numa comunidade.
tenha endereço, eu tenho número, tenho rua que eu moro, né? Se cria uma comunidade, eu penso, para que você possa enfrentar a pobreza, enfrentar as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, dessa exclusão e dessa diferença de nível. E falando sobre essa coisa do corpo, ele vem passando, você pega o corpo e será que eu passo a vida puxando o corpo para fora da água? Eu vou lá tentar resolver o problema. Could I, instead of pushing the bodies out of the water, should I go to the community in the Brazilian sense and try to solve the problem? E eu vejo aqui no Brasil o problema maior, eu sei que tem as comunidades, mas o problema está aqui. No núcleo superior, nós temos várias comunidades, pelo menos o que eu li sobre o grego antigo, ele significa igreja. Quando você forma uma igreja, né, é muito complicado. Então você vê, por exemplo, no governo brasileiro, então você tem a igreja dos senadores, dos deputados federais, né? Onde esse poder não se abre para as comunidades. Quando ele se abre, ele tem uma intenção. Qual? Procurar ir nas comunidades, procurar o líder comunitário para fazer política. E que não acrescenta nada para a comunidade como um todo. Onde eu traria nesse caso a justiça restaurativa? Eu acho que ela tem que começar aqui. A mudança aqui em cima. Até... Well, in response to that, I have really 3 responses to that. Então, ele tem 3 respostas. The first is that the distinction that you draw, that I appreciate, there is different ways in which lexicons work in different contexts, but I would urge you just to ask a question. To what extent is your ability to live in a neighborhood premised on the other communities that are outside of that neighborhood? In other words, the very relations that are premised around a neighborhood are constituted by those that are cast as other. And that's exactly the point that I'm trying to get at here. It requires an invitation, an opening out, a welcoming, some form of hospitality towards the meeting of differences. In much the same way in South Africa, you had the issue of race and class as well, merging in these localized frames. So my point is to try to frame a notion of community that is much more open-ended and projected on the future. Então, ele entende que os vários países têm um entendimento diferente da palavra comunidade, né? Uma coisa particular, mas o que ele está querendo passar é essa ideia de que, por exemplo, você mora num bairro porque a comunidade, né, no sentido brasileiro, está em outro lugar e é uma outra coisa. Então, isso já coloca você numa posição que você está num relacionamento com o outro, porque você está num lugar separado do outro. Então, nesse sentido, é que ele preconiza essa permeabilidade de estar aberto ao outro como um anfitrião, em que recebe o outro em termos negociados. My second response would be to say, I agree, maybe where should restorative justice be?
And I think one of the things restorative justice, it should be all over the show. It shouldn't necessarily just be located in one. But a form of restorative justice that inculcates a degree of civil society in those communities that are disempowered, have no way, no voice. How can restorative justice operate? What kind of programs can operate to give voice to the other as other in this context? That's the question that is a difficult one, and I don't have a clear answer for that, but it seems to me that's where restorative justice can play an important part. So that's my second. Então, a segunda resposta é que eu concordo, a justiça restaurativa devia estar em todo lugar, não só aqui ou ali. Mas o fato é que a justiça restaurativa tem por papel dar voz ao outro como outro. E nesse sentido, a justiça restaurativa na comunidade poderia ajudar a comunidade a construir valores da sociedade civil, em comum com a sociedade civil. Porque são pessoas. Os programas dentro das comunidades de justiça restaurativa têm esse cunho de criar civilidade. And my last response to your very good question opens up the issue of power. There is a view which says that power is always centralized and that that's where you have to attack it. I'm of the view that power is dispersed, and that at historical moments it may appear that power is always centralized, but I've seen in South Africa that happens very quickly, that it gets dissipated. It may be reaccumulated, but in other words, power is an open-ended box, and what one should not suggest is that power is always a thing that is held by those in the center, or who have the dominant forces. Rather, power is something that is everywhere, and it can be reclaimed and changed, and it's very open-ended. So what I'm offering here is a more Nietzschean, Foucault-inspired form of power, which means that the kind of resistance that you mobilize to problematic power formations is complex, and it's never simply a matter of centralized power being challenged. It's always a matter of dispersed and historically specific kinds of power being enabled and shifted in ways that are often very unpredictable, and that's part of the negotiation of host and guest. Então, a terceira parte da resposta é que o poder parece, talvez, ser sempre centralizado. Mas, na verdade, ele acredita que o poder está disperso. E ele é uma forma aberta. Ele pode ser... o poder não é uma coisa que alguém pode deter em suas mãos, né? Ele é um poder que pode ser reclamado, assumido. Essas formas de poder tão dispersas, e elas podem ser reunidas de repente aqui, de repente ali. O caso da África do Sul é um exemplo disso, né? De repente o poder mudou de mãos e mudou tudo, né? Quer dizer, ele assume o poder mais na forma de Nietzsche, de Foucault, que o poder é uma coisa que pode estar alocada historicamente, socialmente, aqui e ali, mas ele muda de mãos por fatores vários, e ele não é, por definição, detido por uma classe só. O aprisionamento, para mim, isso não é o fim, e que, por exemplo, no Canadá são reduzidos os casos em que se escolhe pelo sistema de aprisionamento.
só esclarecer que ele falou que no Canadá os crimes de assassinato são 2%, mas não, isso não é a taxa de aprisionamento. A taxa de aprisionamento é bem maior. A minha dúvida é a seguinte: para os crimes graves em que se escolhe o sistema legal, que é o aprisionamento, mesmo nesses casos, você ainda acha que é possível, por exemplo, uma pessoa que é sentenciada, passa a cumprir pena e tal, ainda é possível aplicar a justiça restaurativa, mesmo após a escolha do sistema prisional? Good question. Yeah, I'm not quite sure that restorative justice, I think, should be careful of its engagement with those kinds of situations. So if it is in prisons and it's working for certain people, it should recognize that that's very limited. It's not a grand gesture of social transformation. It's working within a system. So I think that's one point. Então ele acha que a justiça restaurativa aplicada nesses casos seria uma coisa muito limitada. Pode ser que funcione aqui e ali e tal, mas não é uma coisa abrangente. Não pode ser aplicada assim no sistema prisional inteiro. But I think the more important point that I think I'm hearing here is that, well, how do you start the conversation that once this person is in prison, what does it mean when that's the starting point? And então, o que ele está entendendo da sua pergunta é assim, você está perguntando, bom, tá, o cara está na cadeia, e agora, o que a gente faz? yeah. So then the question is, this is where we now have to start creating new ideas and rituals about how it is that we come to understand that. One way which we do have is to look at the history. For example, in Scotland, they have a person who, an awful crime occurred and there was with a 15-year-old boy. And what they did was they pieced together his life history and saw how it is that he came to that point at the age of 15. And they recognized that the only time that any money was poured into this person's life was at the age of 14 when he stole a motor car. Prior to that, all the atrocities which they could see, the domestic violence, the drug addictions, the things that had happened, they were completely ignored. So now you recognize that maybe by transforming the systems beforehand and putting programs, instead of putting money in prisons, you put the money into the programs where you see people at risk. That then is probably a better use of funds for one. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo do caso que aconteceu na Escócia. Um menino de 15 anos cometeu um crime atroz e aí eles foram investigar por quê, através de um processo restaurativo. Então, eles perceberam que ao longo da vida desse menino, o único momento em que o Estado pôs dinheiro nele foi na hora que ele cometeu uma atrocidade. Antes disso, na escola, na família, problema de drogadição, problema de violência familiar, o Estado não deu atenção. Então, talvez essa seja uma forma de começar a detectar onde que a gente deve investir para evitar o dano, o crime. If I might just add to that, but that again is pulling one body out of the river. And when you look at it, ultimately that's related to much broader social structures of inequality, of what is regarded as important in culturally. And so what I would argue is that we need to develop techniques of social transformation that are broader than those. And those techniques would include trying to do something about
the cultural aspirations that we have in our society and the social mechanisms for achieving those cultural aspirations. In other words, one has to have realistic cultural aspirations for people and to try to develop those, while at the same time equalizing society so that you can have the opportunities for people to carry out those cultural expectations. And that is going to reduce a lot of the situations, many of the situations in which this young boy found himself. Então, o que ele quer dizer é que a gente tem que levar isso para uma perspectiva muito mais ampla do que esse caso em particular, e desenvolver essa sensibilidade para o que para as desigualdades sociais e o que a sociedade acha importante, né? Então, e aí partir para técnicas de transformação social que possam promover aspirações culturais realistas para as pessoas, que possam ser realizadas, e uma igualdade social variada, né? Que as pessoas possam atingir essas aspirações culturais realistas. Tônia, na percepção dele, vamos falar a nível de países, tem algum país que ele entende que tem características mais próximas do que ele trata como comunidade aberta? Good to know. I don't think so. I don't think it is. It's an aspiration, and I think the idea of dissociating communities is a way of trying to think about how it is that you can live together with one another outside of putting these intrinsic boundaries that are fixed. To be in a community is always to have boundaries. We understand that. But as long as we recognize that those boundaries are only ever there because of the other that's excluded, and the ways in which we've established those boundaries historically, they're contingent, means that they can move. And so, are there contexts? Yes, in Canada, actually in the 1970s and 80s, the community development models of people like Schoenholz tried to do that through the mobilization for youth initiatives. And some of those were quite open-ended, and they were deliberately left as such. Are there places, are there full countries that embrace that? I don't think so. But I think we're getting closer to it when we look at places in Scandinavia, where we start seeing that there is a recognition that communality is the way that individuals are constituted, and that their danger, and they've always had this danger, is to close off as a pure community. So in much the same way some of the communist societies did, there's a danger of closing off, and that's something that I think needs to always be kept open. And so to answer your question, I'm not sure there is an absolute country that has it, but I think those that approximate the embracing of community need always to be aware that those boundaries that they have are historical, contingent, and for now. Então ele acha que não tem nenhum país assim que realmente tenha essa coisa, ele acha que é uma aspiração. Essa é a ideia das comunidades dissociadas. De uma comunidade que tenha fronteiras não definidas, não fixas, não definitivas. É claro que toda comunidade tem que ter fronteiras, mas que elas não sejam fechadas, muradas. Ele citou uma iniciativa no Canadá, em que parecia que eles conseguiram criar comunidades assim abertas, né? E ele diz que, como aproximação, talvez ele poderia pensar nos países escandinavos hoje em dia,
em que o convívio está baseado nessa noção de relacionalidade, que é o fundamento, né, de todo o trabalho. Então, o perigo, mas ali ainda tem o perigo de você se fechar numa comunidade pura e perfeita e deixar os outros de fora, que foi o que aconteceu em alguns países comunistas, né, que eles tinham a comunidade como meta, mas acabaram se fechando. Então, esse princípio da relacionalidade é que tem que reger esse crescimento e essa transformação. Could have a little coffee. Should we go on to midday, or you think it's okay? I would just say that I would really like to thank everyone for their questions, because these have been very important questions. But I also want to echo something. Please do not see me as the expert telling you what to do. If I've done anything, all I've done is raise questions, and that is all I see my role as being, as never to allow ourselves to settle into narrow channels that we demand as necessary, because therein lies the greatest atrocity of all times. Então, eu quero agradecer a vocês por todas essas perguntas, mas, por favor, não vejam aquilo que eu falei como a verdade, como alguma coisa, porque nessa limitação, nessa crença de que alguma coisa está certa e a outra está errada, é que está o perigo, é aí que mora o perigo. Você quer falar alguma coisa? Então, muito obrigada a todos. Oi. Não é uma pergunta, só para saber se a Paula vai traduzir o livro dele para o português. Isso aí eu ainda não sei de nada. She wants to know if Paula is going to translate your book. If Paula, Athena, is going to translate your book. Antônia. Ainda não estimula, mas é uma ideia. Agora já foi. Ele já tocou, tudo certo. Let me say that was an excellent question. Foi uma ótima pergunta. Então, muito obrigada a todos.